E aí, galera do Toro Tático Matar os Pauxis aqui, para falar de um assunto que foi muito debatido nesse último jogo do Clube do Remo. O que mudou com a presença do meia Felipe G2? Vocês já podem ver um spoilerzinho aqui do que está na tela, mas a gente vai falar sobre essa entrada do G2 no último jogo do Remo contra o Itupiranga. Remo que venceu o Itupiranga por 3-0, o próprio G2 fez um gol, ele que não havia jogado as duas primeiras partidas do Leão. Então já vai deixando o teu like, te inscreve no canal se fores novo por aqui e comenta aí o que tu está achando desse começo da temporada do Remo. E o G2, será que vai mudar tanto assim o Leão? Ou já mudou? Comenta aí embaixo. Como vocês podem ver aqui na tela, temos dois campinhos, duas formações que o Remo apresentou nesse começo de temporada. Essa aqui é o Remo sem o Felipe G2 nas duas primeiras partidas. Vocês podem ver que tem aí a zaga que vem se mantendo com Vinícius, Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e PH, o Paulo Henrique. O Anderson Uchoa aqui destacado como um primeiro volante. Nas pontas, Bruno Alves pela direita e Ronald pela esquerda. No meio de campo, Eric Flores e Pingo. Na frente, o Brenner. Quem acabou saindo da equipe para a entrada do G2, podemos dizer que foi o Ronald. Mas aqui vocês podem perceber que os dois laterais dão um apoio para a galera aqui da frente. O Bruno Alves principalmente atacando muito o corredor pela direita, de vez em quando caindo por dentro também, mas o Pingo saindo muito da centro-direita para diagonal direita, atacando aqui a linha de fundo. O Eric Flores como um meia central pela esquerda, mas avançando bastante também. O Eric Flores avançando bastante verticalmente. E o Ronald como um bom ponta, atacando o corredor e atacando também por dentro. O Ronald que até apareceu dentro da área, finalizando algumas vezes. Não deu muito certo, mas aconteceu isso. Então a gente pode definir que o Remo, nos primeiros jogos, atuou mais para um 4-1-4-1. Anotem aqui essa formação. E com o G2, como a gente falou, o Ronald pegou o beco, o Flores acabou assumindo a ponta esquerda e caindo muito por dentro também. E podemos dizer que a base da equipe mudou. Se a gente for imaginar o meio de campo do Remo, sem o Felipe G2, era muito um primeiro volante, dois meias centrais, formação muito parecida com a que o Felipe Conceição usou no Remo na Série B, e com o Felipe G2 inverteu um pouco, mas algumas funções se manteram. O Uchoa virou um volante pela esquerda, mas que volta muito, isso aqui a gente vai mostrar daqui a pouco, ou seja, ele volta e normalmente fica até nessa mesma posição aqui. O Pingo, um volante pela direita, mas que ataca bastante, um segundo volante que atacou bastante aqui pelo esse lado direito. E o G2, um meia central, mas que caía muito pela esquerda. Ele atuava também de vez em quando nesse setor, mas caía bastante pela esquerda também. A formação base, a plataforma base do Remo, saiu de um 4-1-4-1 para um 4-2-3-1. Mas vocês vão ver que as funções, o jeito que o Remo atua, os mecanismos ofensivos principalmente, mas também os defensivos, se mantiveram ou sofreram mínimas alterações. Bora ver aqui com as imagens. Aqui temos alguns lances de Remo e Itupiranga. As imagens são do Portal Cultura, os créditos estão aparecendo aqui embaixo. E a gente vai falar sobre como o Remo jogou contra o Itupiranga. E relembrando também alguns pontos das outras partidas. Aqui um ponto bastante interessante, que é a saída de bola do Clube do Remo. Vocês já repararam nesse movimento aqui do Uchoa, né? Já veio recuando aqui. Mas a gente vai falar desse posicionamento do Remo que dá para explicar muito do que é a base da equipe. Bem, aqui pela direita, aproveitando logo, reparem que o Bruno Alves está espetadinho aqui, ó, tá passando do logo da cultura, tá bem espetado aqui na direita, ele que é o ponta direita, posição normal, podemos dizer assim. Ricardo Luz, lateral direito, apoiando aqui, nem muito para dentro, nem muito para fora. Ele está vindo aqui meio que nesse espaço que a gente chama de mesoespaço, que é esse espaço entre o corredor central e o corredor lateral. No corredor central, Pingo aparecendo mais avançado. Repare aqui, Pingo que é um segundo volante. E olha quem está aqui atrás, o primeiro volante, Anderson Uchoa. Uchoa desce entre os zagueiros, Daniel Felipe, zagueiro pela direita, Marlon, zagueiro pela esquerda. O Marlon aqui no fundinho quase não aparecendo. Então, os dois zagueiros do Remo têm o apoio do volante. Por que o volante volta? Para ajudar na saída de bola, para ter mais um jogador na saída de bola. Algumas vezes o Remo usa até o próprio Vinícius para fazer isso, o goleiro do Leão Azul. Mas normalmente é o que os times fazem, recuando um volante ou um meia para ajudar nessa construção da equipe. Ricardo Luz, lateral direito aqui, parecendo mais por dentro. Aqui em cima, ó, PH espetado
na esquerda, no corredor lateral esquerdo. Eric Flores, que é o ponta esquerda, por dentro. Reparem como o Flores sai da ponta, vem por dentro, meio que empurra o Felipe Gedós mais para o centro ainda, mas reparem como o Gedós está posicionado mais para a esquerda, e aqui na frente o Brenner. Então essa é basicamente a saída normal do clube do Remo, saída de jogo normal. Volante recua, laterais avançam, às vezes um ponta fica aberto, às vezes um ponta fica por dentro, meia central pela direita ou volante pela direita sobe e o meia pela esquerda, o Gedós fica aqui mais por um lado, mas vindo para o outro para não ocupar o mesmo setor que o Flores aqui. Mas depois a gente tem um lance que a gente explica exatamente posição por posição. Aqui, mais uma vez, Anderson Uchoa centralizado. Olha como o centroavante marca o Anderson Uchoa. Acaba dando liberdade para o zagueiro pensar. Aqui, um ponto também. Uchoa entre os zagueiros, tudo bem. Pingo, aqui mais avançado, tudo bem. Laterais, ó, o Luz já está bem perto e o PH já nem aparece na imagem, já tá lá na frente, já está espetado. Tudo bem, mas olha quem aparece aqui. Felipe Gedós, ele voltando para sair na marcação. Lembra lá atrás que eu mostrei que sem o Gedós o Remo jogava no 4-1-4-1 e com o Gedós no 4-2-3-1? Aquelas são as plataformas base. Não significa que o time é um time de pebolim e vai jogar sempre naquele jeito, naquela posição. Não. Em muitos momentos o Remo tem uma formação fluida. Ele aparece em várias formações diferentes. Todos os times do futebol fazem isso, mas aqui nesse caso a gente pode definir que o Remo muda muito, varia muito entre o 4-2-3-1 e o 4-1-4-1. Isso não importa muito. O que importa são as funções. Felipe Gedós é um meia atacante que muitas vezes volta e ajuda na construção e também na marcação. E o Pingo é um segundo volante que muitas vezes ataca. Então, por exemplo, o Gedós está aqui e o Pingo está aqui. E em alguns momentos eles um sobe, outro desce, ficam alinhados. É o que acontece aqui nesse momento, nessa saída de bola do clube do Remo. Para até como tem até um triângulozinho aqui, ó, que a base do triângulo está na frente ali no meio de campo. Saída de bola do Remo, o Gedós ajuda a defesa, Pingo já volta aqui também para tentar ajudar, o Remo escapa da pressão tocando para o goleiro, tendo mais uma opção de passe também, já sai ali pela direita com o Daniel Felipe, consegue manter a posse de bola, olha o Pingo livre aqui, Pingo vem, vai lá para o outro lado, e olha onde está o Felipe Gedós. Reparem mais uma vez, o Gedós no lance ainda agora, estava aqui, mais ou menos na esquerda, agora ele está na direita, por quê? Porque o Eric Flores veio da esquerda para dentro. Então o Eric Flores sai da esquerda para dentro. O PH, como não tem o Flores aqui, se, por exemplo, tiver uma marcação individual no Flores do lateral, Flores que nesse jogo atuou de ponta esquerda, lateral vai acompanhar o Flores. E aí abre o corredor, o espaço que o PH tem ali para avançar do outro lado com essa movimentação do clube do Remo. Bem livre mesmo o corredor para o lateral do Leão. Aqui, um ataque do Remo, um momento interessante, repare que o quarteto centralizado, os dois pontas, Flores e Bruno Alves, Pingo avançando, Gedós aqui por dentro, Brenner caindo na ponta direita, Brenner que é um centroavante que se movimenta bastante, e o Show aqui, ó, como um primeiro volante. Veja como o Remo se aproxima de um 4-1-4-1. Mesma formação que usou nos dois primeiros jogos. Então, nesse momento já dá pra gente falar. Mesmo com a entrada do Gedós, o Remo não teve nenhuma mudança drástica no jeito de jogar. Não teve nenhuma mudança pesada de formação. Não jogou em 4-4-2 com Gedós e Flores de meias. Não jogou desse jeito. O Remo jogou do jeito que vinha jogando, mas sim, com algumas mudanças em relação até mesmo à função dos jogadores. O que define, na verdade, muitas vezes o tipo de jogo da equipe é o estilo de jogo. Como o Flores é um jogador que tem muito de construção e não tanto de agressividade, não nessa fase da carreira, ele ajuda bastante por dentro. E aqui o que a gente vê o Bonamigo fazendo, ele ajudando bastante por dentro. Quase que como um outro meia. Mas isso não significa que o Remo jogou naquele 4-4-2 com dois meias, Bruno Alves e Brenner de atacante, não. Essa formação o Remo não usa. Que a jogada prossegue, o Pingo atacando aqui por esse corredor. Olha como o Bruno Alves recebe aqui por dentro e o Pingo já está ali por fora. Esse lance, para a galera que já se ligou, já viu o jogo, foi um lance bem parecido com o gol do Remo, né? O primeiro gol do Remo na partida. Aqui, a jogada prossegue, o Remo vai trabalhando, ó, Bruno Alves já aparecendo por dentro, o Pingo aparece aqui, ó, no mesmo espaço, e aqui aquele lance que eu falei para vocês, ó. Aqui dividido por posições.
Lateral tá aqui, corredor, lateral tá aqui no corredor, corredor aberto. Ponta tá centralizado no mesoespaço, ponta está centralizado no corredor central mesmo. Repare como o Bruno Alves está na mesma zona do campo do que o G2 e o Eric Flores está na mesma zona do campo do que o Pingo. G2 é um meia barra meia atacante, Pingo é um meia barra segundo volante aqui atrás, ó. Anderson Shoa como um primeiro volante. Reparem, ó, Pingo atacando o mesoespaço, trabalhando com o lateral Ricardo Luz, e olha onde vai o Pingo, olha onde está o Bruno Alves, mesmo lance do jogo lance passado, cruzamento do Pingo, gol do Eric Flores. Que mais uma saída de bola do Clube do Remo para mostrar para vocês uma coisa aqui que a gente vinha falando. A linha de 3 atrás do centroavante. Nesse momento, o Remo está com 2 volantes lá atrás, os 2 pontas e o meia atrás do centroavante, que é qual? O 4-2-3-1. Então vejam como a mudança de formação acontece a cada momento, a cada lance. Não tem uma formação fixa, não tem uma plataforma fixa da equipe. Nesse caso, ó, G2, toque de primeira para o Bruno Alves quase fazer o gol. E aqui o momento de saída do Remo também, dessa vez pela esquerda, PH aparecendo já correndo por dentro, ó, ponta aberto, ponta fechado, lateral fechando, lateral aberto. Vejam como se movimenta bastante, tem muito dessas trocas. E aqui uma jogada interessante com a movimentação do Brenner, fazendo um pivô aí no meio de campo. O G2 aqui, ó, vai encontrar quem? Bruno Alves atacando em diagonal, da direita para o centro. O Remo quase conseguiu fazer um gol nesse momento com o Ricardo Luz, lateral direito. E aqui, ó, o Remo já um pouco mais defensivo. Repare como se aproxima de um 4-4-2 defensivamente, sem a bola, com o ponta pressionando aqui, o centroavante aqui e o meio aqui. Então vejo como o Remo em alguns momentos aparece até no 4-4-2, mas sem a bola. Aqui dá para ver perfeitamente. Ó, os 4 aqui, o G2 vem pressionar. Então o Remo fazendo esse tipo de lance desse momento. Até deu certo essa pressão alta do Remo aí em cima do adversário. Aqui mais uma vez, ó, o Remo nem está tão naquela formação. E detalhe, reparem no meio de campo. Olha como vai estar posicionado esse meio de campo. Ponta, ponta, meia, segundo volante. Primeiro volante aqui. Então o Remo mais uma vez emulando um 4-1-4-1, dessa vez sem a bola. Depois vocês vão ver o lance até de um posicionamento bem interessante que acontece com o próprio Felipe G2. Vejam como o Flores vai pressionar, o G2 vem aqui, ó. Flores está aqui, vai ter que abrir. E olha o G2 fechando. O show aqui, Pingo, o G2, Bruno Alves e Flores. Então emulando mais uma vez um 4-1-4-1. Então dá para ver como o Remo se movimentou bastante aqui. Às vezes o G2 vai até para a ponta, o Flores vem para cá. Dá para ver como se movimentou bastante a equipe. Mais uma saída de bola do Leão aqui. Inclusive é o lance do segundo gol. O Brenner fazendo um ótimo pivô para o Bruno Alves, atacando aberto dessa vez. Vejam como ele se movimenta muito. E o G2 aqui, ó, atacando a área, atacando pela esquerda na área. Então, se a gente for definir o lado do G2, ele é mais um meia atacante que cai bastante pela esquerda, inclusive faz o gol nesse momento. E aqui o terceiro gol do Remo, ótima jogada do Curuá, passe para o Elton que entrou no segundo tempo. O Bruno Alves vem diagonal ali e acaba fazendo o gol. Ele inclusive mereceu esse gol. Então, vocês perceberam como, apesar da plataforma base ser diferente dentro do jogo, o Remo jogou parecido com as outras? O que mudou muito foi justamente a qualidade da equipe em criar chances, a qualidade do Felipe G2, o bom trabalho do Eric Flores com o G2 e o Bruno Alves também, o Brenner se movimentando bastante. Se a gente fosse pegar essa formação aqui e colocar o G2 no lugar do Flores nesse jogo, encaixa também, porque o G2, em alguns momentos, ele estava nessa zona do campo e ficou ao lado do Pingo. Mas a gente coloca ele aqui por quê? Porque ele é um cara que é mais avançado. Ele não fica atrás e vai para frente. Ele está na frente e vem aqui para a esquerda. E aí, como o Pingo sobe, acaba se alinhando e em alguns momentos eles descem também. Então, esse aí foi um pouco da explicação sobre o Remo com e sem o G2. E aqui um bônus até para mostrar para vocês como o Remo defendia. Para a galera que ama o 4-4-2, 4-4-2 em alguns momentos na hora de defender. Por quê? Flores, no primeiro jogo, nos 2 primeiros jogos, era liberado para fazer essa pressão mais alta em alguns momentos, com os 2 pontas pressionando os laterais, o Show e Pingo se alinhando, e o mesmo acontecia
com o G2 aqui nesse momento. G2 e Brenner tendo mais liberdade para pressionar, Flores e Bruno Alves pressionando os pontas, Uchoa e Pingo marcando por dentro. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam dessa atuação do Remo? Comentem aí embaixo. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like se vocês gostaram desse vídeo e compartilhe com os amigos de vocês também, para eles entenderem um pouco mais do futebol paraense. Continue assistindo o Toro Tático, eu te garanto que tu vais me agradecer depois.